Boa noite, galera! Estamos ao vivo mais uma vez. Legal estar aqui com vocês. Vamos esperar o pessoal vir chegando e a gente já começa a live. Vamos lá. Quem for chegando aí, dá um oi. Compartilhe a live. Vamos lá. Ó, o pessoal chegando aí. Raquel, legal estar aqui com vocês. Pessoal chegando na live, show! Vamos falar hoje sobre o erro que me custou quase 10 anos. Estou compartilhando a live aqui, o pessoal tá chegando. Que legal começar aí, ó, cheio de gente aí. Pô, que legal, gente. Obrigado por estarem aqui nessa noite. Oi, Michele. Que legal, gente. Pô, bacana. Obrigado mesmo. Tá? Vamos embora, então. Hoje a gente vai falar sobre o tema que eu deixei ali para vocês, o erro que me custou quase 10 anos. Mas antes de falar desse erro, boa noite, meu amor. Antes de falar desse erro, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que hoje à tarde eu estava pesquisando, estava vendo, estava mexendo muito nas minhas páginas, mexendo nas minhas coisas aqui. Opa, Carlinhos, daí, tudo bem? Oi, Etila, que legal, o pessoal chegando em peso aí, legal, gente. Legal estar aqui com vocês. Oi, Ivan, buenas, estão aí. Legal. Olha só, quando a gente fala em inteligência emocional, as pessoas têm um conceito sobre inteligência emocional e eu quero passar para vocês de uma maneira bem simples, bem rápida, inclusive, o que é de verdade inteligência emocional e qual é o propósito ou quais os benefícios que podem nos trazer a tal da inteligência emocional. Oi, Noelci, legal estar aqui com vocês. Oi, Drica, que show, gente, que show. Gratidão imensa e vou levar um conteúdo bem bacana para vocês. Olha só. Mas antes de falar da história, né? O erro que me custou quase 10 anos, que eu quero compartilhar com vocês, que é uma história da minha vida, que vem de encontro a tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente está vendo hoje. Boa noite, Valéria. E vai ser muito legal compartilhar isso com vocês hoje aqui. Mas antes, eu quero fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai conversando sobre inteligência emocional e sobre autoconhecimento. Eu que agradeço por poder compartilhar suas memórias. Legal, obrigado, Rosane. Alguma vez eu quero fazer uma pergunta para você, se você concorda, você dá um like aí, ou bota um joinha, enfim. Alguma vez você já exagerou com comida? Oi, Tiagão, tamo junto, legal. Alguma vez você já exagerou com comida? Isso mesmo, comida. Já exagerou assim, ou de repente se juntou com os amigos aí, foi dar uma volta, foi tomar uma coisinha, né? Aqui, tá ok. Tava só ajeitando aqui. Ó, Ricardo, arrasa, meu irmão. E daí, voltando, você já exagerou alguma vez com alguma comida, alguma coisa? Exagerou demais? Ou chocolatinho, passamos agora a Páscoa, agora há pouco tempo, já exagerou com chocolatinho? Então, ou ainda, saiu para beber com os amigos e deu uma exagerada, tomou um pouquinho demais. Se você, por um acaso, já passou por alguma coisa dessa, coloca um joinha aí. Já aconteceu comigo. E olha só, o que acontece? As coisas que a gente faz no nosso dia a dia, por mais inocentes que sejam, essa é a palavra, por mais inocentes que sejam, elas têm, sim, uma correlação com o que acontece no nosso inconsciente. Oi, Gabriela, o Valmor colocando sim, legal, obrigado, Valmor. Então, o que acontece? Nós temos dois hemisférios muito grandes na nossa mente. Ó, Raquel, sim, quando é gostoso, por que não, né? Banha, boia já foi forte. Que legal, gente, é isso aí. Então, assim, ó, já aconteceu com todos nós, não tem exceção, já aconteceu com a gente. O negócio é nós entendemos o porquê, porque a gente tem dois hemisférios e são
De um lado está o nosso comportamento e as nossas ações, que eles estão intimamente ligados, por mais inocentes que a gente acredita que eles são, na verdade, eles estão enraizados no nosso subconsciente, aquilo acontece por um porquê, só que a gente não sabe. Então, de um lado tem bem certo, que são os nossos comportamentos e as nossas ações, e do outro lado tem uma coisa chamada causa genuína, realmente o porquê aquilo aconteceu. Porque tem uma frase que eu uso muito que é assim, ó, todo exagero, seja ele qual for, todo exagero, ele guarda em si uma falta. Todo exagero guarda em si uma falta, justamente por causa disso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre comportamentos e ações e as causas genuínas, afinal, é aquilo que realmente nos afeta, tá? E partindo desse ponto, é que a gente vai conseguir entender realmente o que é autoconhecimento, o que é autoconhecimento na sua essência e como eu posso desenvolver. E é isso que eu quero trazer para vocês em poucos minutos aqui sobre isso. Autoconhecimento e como eu posso desenvolver. Porque autoconhecimento, na verdade, é uma habilidade de nós conhecermos o nosso campo interno de ação, aonde a gente muitas vezes não vai, aonde a gente não quer ir. É como se fosse o grande porão da nossa casa que a gente não quer visitar, porque visitar esse porão da nossa casa, a gente vai ver sujeira, a gente vai ver coisas que a gente precisa limpar, a gente vai ver coisas que a gente precisa fazer há muito tempo que a gente não fez. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é isso. É investigar todos os cantinhos da nossa casa interna e entender profundamente o que está acontecendo nos nossos comportamentos e ações que estão intimamente ligados com o nosso subconsciente e as reais causas do que acontece conosco, as reais causas que fazem esses comportamentos e ações, tá? Então, o que a gente vai ter lá no nosso autoconhecimento? Cara, eu anotei demais, coisa demais aqui. Mas no nosso autoconhecimento, nós vamos ter nossos medos, anseios, buscas, entender a nossa essência, a gente quer entender, a gente muitas vezes não compreende. E daí, o que acontece? É um olhar muito profundo sobre nós mesmos, um olhar muito profundo sobre os outros e um olhar muito profundo sobre o mundo. É o que está acontecendo ao nosso redor. E que muitas e muitas vezes nós não entendemos aonde se encaixar. Isso também a gente vai ver aqui. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? O grande desafio, eu vou, que nem eu falei para vocês, depois eu conto para vocês o que é o erro que me custou quase 10 anos, mas antes é importante a gente falar disso porque tudo tem a ver uma coisa com a outra. O grande desafio é se abrir para o autoconhecimento. E olha só que interessante. Uma pesquisa de uma cientista norte-americana, boa noite Marciane, nos trouxe claramente um aspecto muito interessante. Eu estava vendo agora de tarde essa pesquisa. Cerca de 95% das pessoas, então nós estamos aí num grande número de pessoas, 95% das pessoas acreditam sim que tem autoconhecimento. Justamente por não entender as esferas do autoconhecimento ou entender realmente o que é o autoconhecimento na sua essência. Então, 95% de nós acreditamos sim que nós temos autoconhecimento e que talvez o que eu estou falando aqui seja uma bobagem ou seja mais alguma coisa, mas olha só, apenas 8 a 10% das pessoas realmente têm autoconhecimento. E daí é o seguinte, ó, autoconhecimento não é que nem faculdade, tá? É interessante deixar isso claro. Autoconhecimento não é que nem faculdade. Você vai lá, cursa 4 anos, 5 anos, 6 anos, tá formado e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim. Autoconhecimento é uma roda constante. Nós vamos falar sobre isso lá no final, sobre Sansara. Então, a gente vai falar sobre a Sansara, o que é a Sansara na verdade, mas é muito interessante que a gente entenda que autoconhecimento não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã. Não é transformar a tua realidade hoje em uma realidade totalmente transformadora amanhã, porque autoconhecimento é um processo de desenvolvimento humano em que você vai se lapidando ao longo do tempo. E nem sempre é fácil. Se fosse fácil, todo mundo embarcava. Então, quando a gente fala
que 95% das pessoas não se consideram autoconhecimento perfeito, se consideram conhecedoras dessa praia. E daí entra uma coisa muito, muito clara para mim, que é uma pesquisa também da Universidade de Harvard, que fala sobre o efeito Dunning-Kruger. Pode pesquisar aí se você quiser. Dunning-Kruger é um pesquisador, um psicólogo, falando sobre os efeitos. Quando eu me acho legal, quando eu me acho quando eu me acho foda mesmo, tá? Deus abençoe. Quando eu me acho foda numa coisa, eu acredito que eu não preciso aprender mais nada. Eu já sou foda naquele negócio. O Ivan, falamos sobre isso hoje, né, Valmor? Exatamente. Efeito Dunning-Kruger. Quando eu acho que eu tô foda naquele negócio, eu não preciso mais. Quando eu tenho uma carreira de 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, não é ninguém que vai me ajudar, não é ninguém que vai me dizer alguma coisa diferente que eu vou parar para ouvir. Olha só, hoje de tarde eu mudei algumas coisas nas minhas redes sociais. E sabe quem foram os meus mentores? Pessoas amigas minhas, amigos e amigas minhas, que eu mandei as imagens para eles. Cara, tô precisando de uma ajuda, e me ajuda nisso. E eles me ajudaram. E daí eu mudei hoje as minhas páginas, mudei minhas coisas. Sabe por quê? Porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo, eu tô cada dia aprendendo mais. Hoje é quinta, ontem eu conversei com uma pessoa e eu dizia exatamente a mesma coisa para ela. Olha só, quando a gente tem a oportunidade de desenvolver alguém, a gente se desenvolve muito, muito. E é isso que eu levo para as pessoas. O Maurício, boa noite, Maurício. Opa, o Roni chegando junto na live. Legal, Roni, obrigado por estar aqui. Então, efeito Dunning-Kruger, vai lá e procura. Olá, boa noite, Cássio, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos aos benefícios. Falando de inteligência emocional, falando de autoconhecimento, vamos ao benefício. O que são esses benefícios? Os benefícios da inteligência emocional, do autoconhecimento, basicamente do autoconhecimento, é a gente poder progredir na nossa carreira, nós entendermos assim os nossos relacionamentos familiares, as relações com as pessoas, o nosso financeiro, que é importante também. Então a gente começa a entender sobre esses aspectos. Nós conseguimos de verdade, através do autoconhecimento, ter decisões muito mais assertivas, muito mais positivas na nossa vida. Então os grandes benefícios do autoconhecimento são esses. Ó, o Deoclésio chegando junto. Ô Deoclésio, boa noite. Tiagão, tamo junto, legal. O André, o André tá em Botucatu, muito show, Marcelo, exatamente isso, que estamos em constante aprendizado, é isso aí. Boa noite, Suzy, legal. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tá falando disso. E olha só, eu vou mostrar para vocês um detalhe que talvez passe na cabeça de vocês, vocês vão entender. Nem sempre, aquela pessoa que é a melhor pessoa na sua área de atuação é a pessoa que é promovida, é a pessoa que tem um cargo de gerência, tem um cargo maior na empresa, justamente porque acredita que tem autoconhecimento, mas na verdade não tem. Então, isso já aconteceu, eu já vi várias vezes acontecendo. A pessoa fica frustrada, por exemplo, quando eu assumi um cargo, e eu me lembro bem, eu era um dos mais novos naquela área de atuação, e eu assumi a gerência de uma empresa em que outras pessoas ficaram extremamente feridas com o negócio. Por quê? Justamente por causa disso. Porque não tinham autoconhecimento. Ó, o Ivan, criou-se muitos coaches de livros e cursos, pouca experiência, poucos tombos, decepções, erros e acertos. Exatamente isso. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, o Ivan é meu parceiro, meu amigo, a gente troca mentoria, eu faço mentoria com ele, ele faz mentoria comigo, a gente está sempre conversando e a gente vai estar junto nesse sábado, eu e a esposa dele fazendo uma live muito bacana, sentindo na pele. Esse é o título da live, daí você já tem ideia de como é que vai ser. Justamente por causa disso. Nós vamos falar de experiência, nós vamos falar dos tombos, nós vamos falar das decepções, nós vamos falar disso, porque é importante. E uma coisa,
é que nem o Ivan falou, assim, ó, a coisa está muito na teoria, pouco na experiência, pouco na prática. Eu tenho uma frase que nada é tão forte quanto uma experiência. Então, inevitavelmente, as experiências vão acontecendo e a gente vai entendendo mais da vida, mais de nós, de tudo. A Marciane super concorda, a melhor forma de se envolver é auxiliando no desenvolvimento dos demais. Legal, obrigado, Marciane. Valmor, acredito que nós entendermos que somos uma esfinge humana, dividida em 3 animais. A águia é a razão, o leão a emoção, o boi as necessidades físicas. Saber distinguir a vontade de cada um e quando 1 ou 2 ou até mesmo 3 estão de acordo para tomar decisões importantes ou discordar. Perfeito. Então, a gente vai entendendo sobre isso e é muito importante porque o exemplo que eu usei, o exemplo do dia a dia, é o exemplo do nosso desenvolvimento humano. Muitas vezes aquela pessoa que a gente julga despreparada é a pessoa que está anos-luz na nossa frente, mas pelo nosso julgamento, pela nossa maneira de olhar a vida, os óculos da vida, a gente acredita que a pessoa lá não está preparada, que ela não é uma pessoa boa, e a gente não dá chance para chegar perto, a gente não dá chance para entender aquela pessoa e entender os aspectos por trás de cada uma dessas decisões. Ó, boa noite, Marcelo. Abraço, Salvador, Bahia. Ó, a Cida aí com a gente. Muita humildade, gentileza. O excesso do ego gera isso. Sofro. Isso aí. Ó, o Daniel, tamo junto. Forte quebra-costela pra ti também. Ó, o Roni vai sair, já tá voltando. Legal. Então, a gente já entendeu dos benefícios, né? E olha só. Eu vou perguntar uma outra coisa para vocês. Alguns já responderam antes quando eu perguntei sobre a alimentação. Alguém de vocês já brigou e depois parou para pensar, mas por que eu briguei? Se tu tiver aí, levanta o dedo, faz um joinha, coloca um comentário. Eu sim, eu já briguei. Eu olhei para trás assim, meu Deus do céu, por que eu briguei? O que é isso? Ah, é uma falta de controle. Não, não é falta de controle, é falta de entendimento. E eu já briguei assim. Então, quem já brigou assim, coloca aí na tela. Já briguei. Sabe por quê? Porque a gente não sabe as nossas forças. Ó, a Michelle, os benditos óculos. Ó, a Raquel, humanos, isso aí. O que acontece? Nós não conhecemos as nossas forças, nós não conhecemos as nossas fraquezas, nós não conhecemos os nossos limites. Qualquer coisa nos tira do ar e por nos tirar do ar, nós acreditamos que somos mais fortes que os outros, que a gente vale mais do que os outros e acabamos brigando de uma forma assim, ó, intempestiva, sabe, sem raciocínio, sem lógica, simplesmente pelo fato de brigar. Será que isso tá certo? Será que não tá na hora de se conhecer? Ó, Michele, eu também já. A gente briga e depois olha para trás, mas não precisava. Por que isso aconteceu? Então, quando a gente fala de benefícios, um dos benefícios maiores do autoconhecimento é a ampliação da consciência. E a partir da ampliação da consciência é que tu vai ver exatamente o que está acontecendo contigo, com as pessoas ao teu redor, com o mundo ao teu redor. A Marciane, sim, já. Ó, a Regina, já briguei sem parar, sem pensar. É isso aí. Sabe por quê? Porque a gente acredita que a gente tem autoconhecimento. E na verdade a gente não tem. E tem uma frase famosa que diz mais ou menos assim: se você quer a paz, seja a paz. O problema é que a gente acredita que ser paz é bobagem. E levo lição de moral da Maria. Boa noite, Marciane. Legal. Ó, Michele, eu levo lição de moral da Maria. Mais ou menos isso. E aí a gente vai para uma coisa que eu desenvolvo algumas coisas assim comigo e eu quero compartilhar com vocês. E vocês, depois eu quero que vocês digam se faz sentido para você ou não. Olha só. Primeira coisa para a gente entender isso, entender esses conceitos, a gente perceber. A gente vai perceber que tem coisas assim que não estão mais legais para nós. A gente ainda concorda, a gente ainda vê aquilo com uma certa assertividade,
mas a gente já não vê mais encaixe, entendeu? Então tu tem uma percepção. A partir da tua percepção, aí tu vai para o conhecimento. Quer ver um exemplo bem claro? Eu não tenho nada contra, vou deixar bem claro isso desde o início, esse é o exemplo, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço que fumam. Eles têm conhecimento que o cigarro pode causar alguma doença grave. Ponto. Todos nós temos esse conhecimento. É um conhecimento público e notório através da ciência, da medicina, que o uso contínuo pode causar isso. Meu pai fumou muitos anos na vida. Então, assim, ó, ele tinha percepção, ele tinha conhecimento que não era legal, tá? E o que aconteceu? Ele mudou? Não. Ele mudou com um forte impacto emocional. Aí ele mudou. Muitas vezes a gente vai perceber, a gente vai entender, mas a gente não quer mudar. Porque mudar, aí entra no terceiro conceito, para mim, que é o entendimento. Não, eu preciso mudar porque isso não vai ser legal, né? Por exemplo, eu já tive quase 130 quilos e daí eu resolvi mudar. É muito legal resolver mudar, só que é um preço que se paga a longo prazo. E não é fácil, não é fácil. Você precisa se desafiar muito para mudar a estrutura toda, porque a tua zona de conforto, a tua mente vai te puxar, as tuas memórias subconscientes vão te puxar para onde tem o menor esforço. E isso acontece. Então, você precisa ter percepção, ter conhecimento, ter entendimento para depois traçar um plano de ação e daí ir para ação. Olha só, é uma sequência de 5 passos. Só que o que acontece? O plano de ação, por exemplo, para mim pode ser rápido, para você pode ser mais longo, pode demorar mais tempo, né? Ter a coragem de mudar. Basicamente isso, ter a coragem de mudar. Então, assim, ó, o teu plano de ação pode ser mais rápido, mais lento, mas quer dizer que o teu é eficiente, que o meu não é? Não, são tempos diferentes. Tempos diferentes, tá? Então faz sentido para você que a gente precisa perceber, ter conhecimento e depois um entendimento maior para dar um plano de ação e para depois ir para ação? Justamente isso. E sabe quando é que a gente entra na esfera do autoconhecimento de verdade? É quando a gente entra no entendimento. A gente percebe muitas vezes que aquela ação não está legal. A gente tem conhecimento que aquilo não está legal, mas a gente só entra na esfera do autoconhecimento depois do entendimento. E que daí eu vou traçar um plano de melhora pessoal para mim, que não diz respeito a ninguém, é o meu plano pessoal de melhora. É aquilo que eu preciso fazer dentro de mim. É aquilo que eu vou buscar dentro de mim. É aquilo que eu quero melhorar em mim. Faz sentido para você? Coloca aí um joinha se faz sentido para você, tá? Desenvolvimento do autoconhecimento tem mais um detalhe muito importante, que hoje em dia é uma palavra muito em voga, que é trazer o propósito. Trazer o propósito para a tua vida. É entender o propósito. É entender por que tu veio. É entender por que você faz o que você faz. É entender exatamente a tua essência. E através desse entendimento da tua essência, tu conseguir conectar com o teu propósito. Porque a grande maioria das pessoas hoje, e que eu vejo constantemente recorrendo a mim, é que não tem muito claro o seu propósito. E agora, nesse período que nós estamos passando, tá pior ainda a situação. Porque daí vem mais à tona um bando de emoções que estavam reprimidas, estavam lá no porão. E eu, nessa história, nesse momento que a gente está atravessando, todos nós, eu vou visitar o porão lá, vou dar uma limpada no porão, vou tirar as coisas para fora, vou abrir janela, vou fazer, e daí acontece um monte de coisa. Ó, a Cida concordando muito, a Marciane, legal, obrigado, gente. Faz sentido, ó, estão perdidos. Olha só. É basicamente isso, a Drica, ó, legal, obrigado, Drica. Como desenvolver e melhorar a nossa vida? Através do autoconhecimento. Olha só, a gente falou lá no início que a gente tem 2 esferas, pensamentos e ações, e as verdadeiras causas, que são as coisas que estão por baixo, são as nossas raízes mentais.
São as nossas raízes mentais que fazem comportamentos e ações. Agora a gente vai nos pensamentos, nos sentimentos e o que eu não tô vendo. Pensamentos geram sentimentos e através desses pensamentos e sentimentos eu vejo alguma coisa que eu não estava vendo. Faz sentido? Olha só, eu vou dar algumas técnicas para vocês aqui de como a gente pode se desenvolver. Como a gente pode chegar lá através do autoconhecimento. Eu comecei há muitos anos atrás a meditar, muito tempo. E aí aquela história, hoje eu consigo meditar bastante tempo, o tempo que eu quero hoje. Mas antigamente não era assim. Como é que era? Era complicado. No início é bem complicado. Então meditação é um estado de consciência zero. Tem um livro do Joe Vitale, se você quiser procurar, procura aí, Limite Zero. Ele fala muito sobre isso, sobre limite zero da nossa mente. É deixar a mente em paz, é deixar a mente quieta, é deixar a mente sossegada. Meditação é uma coisa, yoga é outra coisa que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para se conhecer melhor, para nos desacelerar muitas vezes. Muitas vezes a gente está elétrico e a gente precisa dar uma freada. E a meditação, tanto a meditação quanto a yoga, eles trazem isso. Então pense nessa técnica de meditação. Depois eu trago uma outra técnica porquê. A técnica dos porquês. Se você fizer 3 ou 5 porquês para você mesmo, você vai entender muita coisa. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro, tá? Eu briguei com a minha, vamos botar assim, a minha esposa brigou comigo. Brigou comigo porque eu tô gordinho. Aí o que acontece? Eu brigo com ela, eu esbravejo, ação e reação. É a primeira, na escala das emoções é a emoção básica, ou que se chama de emoção primária, ou ainda emoção animalesca. Então nossa frequência básica lá, ação e reação. Você fez para mim, eu faço para você. Aí ela brigou comigo e eu briguei com ela. Daí é aquela história, lembra comportamentos e ações? Eu briguei, ação e reação. Aí por quê? Aí eu fico perguntando, por que eu briguei com ela? Aí vem aquela coisa, porque ela me chamou de gordinho. E daí por que isso te incomodou? Porque eu realmente estou gordinho. E daí quando eu entendo que eu realmente estou gordinho, eu bato de frente, ação e reação. Né? Eu boto para fora. Por quê? Porque o meu comportamento e a minha ação é essa, mas a causa muito provável é o seguinte: como eu tô gordinho, eu tô fora de forma, daqui a pouco a minha mulher tá me enxergando de uma forma diferente. E essa é a verdadeira causa. A verdadeira causa de eu esbravejar, de eu gritar, né? Ou de discutir em virtude com a outra pessoa que convive comigo, é justamente por isso. Não é o fato dela, ela falou uma verdade, aquilo me incomodou profundamente, mas na verdade o que está me incomodando é que daqui a pouco eu não sou mais atraente para ela, daqui a pouco eu não sou mais legal para esse relacionamento, e daqui a pouco o meu medo invadiu e daí eu reajo dessa forma. Mas isso é uma consciência que eu tenho agora, depois da pós-briga. Então use essa técnica. Por quê? Por que você esbravejou? Por que você discutiu? E daí você vai se perguntar por quê? Porque o que ela falou é verdade. Mas se ela falou é verdade, me incomodou, eu tenho que sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa diferente. Só que eu não quero sair da minha zona de conforto. Então o meu problema, o meu prisma fica ainda diferente, porque daí eu tenho medo de perder a relação que está dentro da minha zona de conforto. Essa é a verdadeira causa de eu ter esbravejado e discutido. Você consegue perceber? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca nos comentários. Faz todo sentido. Na grande maioria das vezes a gente briga e não sabe por quê. Se a gente fizer a técnica dos 3 a 5 porquês, a gente consegue encontrar o porquê que a gente fez aquela ação, seja ela qual for. Coloca nos comentários aí se faz sentido para você esse exemplo que eu usei para você. Coloca nos comentários. Faz sentido? Não faz sentido. Coloca nos comentários aí. É justamente por isso, gente. E daí a gente vai mais longe, tá? Tem outra técnica aqui, muito legal. Cida, todo sentido. Obrigado, Cida. Tem uma outra técnica que é muito legal que
compila outras técnicas, mas é interessante, no mínimo interessante. Olha só, ficar um dia em silêncio. Ó, Raquel, todo sentido. Legal, obrigado, Raquel. Ficar um dia em silêncio. Tente ficar um dia em silêncio. Um dia em silêncio. Boquinha fechada, sem falar nada. Um dia. Ou, ainda, substitua. Ah, não consigo ficar um dia sem falar. Ok, tranquilo. Então, fique uma semana sem falar mal dos outros. Ó, Drica, total sentido. Obrigado. Fique uma semana sem falar mal dos outros. O Ivan, legal. Obrigado, Ivan. Uma semana sem falar mal de ninguém. Uma semana. É uma outra técnica para poder te conhecer. Olha só, nós estamos falando de técnicas para poder se conhecer. Autoconhecimento. Lembra, a Marciane? Muito sentido. Imagina o seguinte, eu falei lá no início, 95% das pessoas não se conhecem e acreditam sim que se conhece. Que tem autoconhecimento, que não precisa de um maluco careca aí falando sobre essa história toda. A Michelle, eita, tá? Então, tenta ficar um dia em silêncio. Tenta passar uma semana sem falar mal de ninguém. Observar sem julgar. A gente observa e julga por tudo. Eu tive uma experiência essa semana muito ruim, mas muito ruim. Olha só, eu precisava de um equipamento. Eu entrei em contato via WhatsApp da empresa, direto da empresa, e foi muito ruim o atendimento. Foi muito ruim. Muito ruim. Então, assim, ó, a gente começa a entender o quanto que o autoconhecimento é importante. O quanto que é importante a gente conhecer. Porque muitas vezes está indo tudo certo na nossa vida, tá tudo direitinho, a gente tá lá com o nosso trabalho, tá lá com a nossa casinha, eu sempre falo isso e é verdadeiro, tá? A gente tá lá com o nosso carrinho, nossa casinha, tá com tudo direitinho ali, e a gente não tem um pingo de autoconhecimento. E daí a coisa começa a ferver dentro da gente, porque tá tendo um vazio existencial que eu não sei como preencher. A Regina, muito sentido. Obrigado, Regina. Então, a gente começa a entender, pô, mas tem alguma coisa errada. Se tá tudo certo na minha vida, por quê? Porque eu não conheço. Eu não conheço de mim, eu não conheço dos outros, não conheço do mundo, não conheço meu encaixe, não conheço nada. 95% das pessoas acreditam que tem autoconhecimento, mas infelizmente não tem. Olha só. Observação sem julgamento. Aceite-se como você é. Aceite-se como você é. A grande maioria das pessoas não se aceita, e daí é o pior ainda, renega a sua essência, vai na contramão da sua essência para pegar uma via contrária chamada efeito manada. Todo mundo vai para a direita, eu vou para a direita também. Eu nem questiono, eu nem paro para pensar. Cara, efeito manada, tá todo mundo indo para lá, eu vou para lá. Todo mundo indo para lá, eu vou para lá. Efeito manada. E daí eu acredito que tá tudo certo. Eu tô contradizendo a minha essência, mas eu tô indo para lá. Adrica, em um dia de silêncio, nossa, falo pelos cotovelos, seria um grande desafio aí, Marcelo? Olha, acredito que sim, um dia em silêncio é um desafio para se conhecer melhor. E eu me lembro que eu já falei isso numa outra live, eu tava uma pessoa muito querida, que eu gosto demais, e ela disse assim, eu admiro muito o teu trabalho porque tu pagou o preço por uma metodologia totalmente tua, com os teus conceitos, e leva para as pessoas. E é realmente isso, eu paguei o preço, sabe por quê? Porque tudo que eu faço está muito ligado com a minha essência. Cara, se não for assim, eu não vou fazer. Se não for legal para as pessoas, eu não vou fazer. Se não tiver sentido para as pessoas, eu não vou fazer. Então, efeito manada é uma coisa que nunca me pegou. Nunca. Tá todo mundo indo para lá. Calma aí, por que todo mundo tá indo para lá? Vamos perguntar. Vamos parar para pensar. Sabe por quê? Porque eu não acredito assim, ó, que tem pessoas muito legais, que têm conceitos muito legais, mas não querem pagar o preço por medo. Por medo. E daí eu te pergunto o quê? Medo do quê, gente? Medo do quê? Medo de viver a sua essência, medo de viver a sua vida, medo de fazer as coisas, medo de ir em frente, medo de mudar um relacionamento, medo de mudar um emprego, medo. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, aceite-se do jeito que você é,
Pague o preço pelas suas escolhas. Não deixe que ninguém estrague o seu sonho, seja qual for o teu sonho. Seja qual for o teu sonho. Se o teu sonho é vender pipoca na praça, não deixe que ninguém te diga que você não pode. Vai lá e faz. Então, a Raquel, estamos juntos nessa jornada, é isso aí. Não deixe que ninguém te diga que você não pode. Tem uma frase que eu coloquei hoje nas minhas redes sociais. Eu sou impulsionador de pessoas e negócios. Crio luz na escuridão. Eu enxergo além e posso te ajudar a enxergar também. Vamos lá? Vamos enxergar um pouquinho mais, tá? Olha só, no nosso vocabulário, Marciane, comodismo. Pode ser o comodismo. Mas o comodismo, só complementando o que a Marciane está falando ali, o comodismo ele tem um preço muito caro ao longo do tempo. Porque vai chegar um tempo na vida que você vai olhar para trás e vai ficar apavorado ou apavorada com o que você fez. E talvez você não tenha tempo mais na sua cabeça de recuperar. Então, esse é um sentimento, esse sentimento do remorso de não fazer as coisas, é um sentimento que eu não levo comigo nem 1 centímetro mais na minha vida. Eu já levei e eu vou explicar. Lembra? O erro que me custou quase 10 anos. Quase 10 anos. Eu não vou levar 1 centímetro mais. Marciano, famosa zona de conforto, #medo. Nossa, essa live é todinha pra mim. A gente tá falando de... a live é todinha pra Marciane, é todinha pra Michele, pra Drica, pro Valmor, pro Ivan, pra Regina, pra todo mundo que tá aí. Todo mundo que tá aí. A live é pra vocês. E muito pra mim também, né? Porque eu sou o primeiro que escuto tudo isso. Mas eu aprendi a fazer muita coisa na minha vida, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quero viver e fazer acontecer meus sonhos. Então, mãos à obra, Marciane. Tá contigo. Cida, horrível você escutar de pessoas próximas que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Se baixar a cabeça já era. Quando me falam isso, pega o impulso. É isso aí. Já estou pensando nisso, a Suzy. Legal. A live é para você, gente. Nós estamos falando aqui de autoconhecimento. É bom para mim, é bom para vocês e vamos se atracar, que nem se diz. Olha só, nosso vocabulário tem mais de 1000 palavras. Olha só que interessante esse dado. Nosso vocabulário tem mais de 1000 palavras que expressam emoções. Mais de 1000. Sabe quantas a gente usa normalmente no nosso vocabulário no dia a dia? De 10 a 15. Não mais do que isso. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de se expressar. A gente tem medo de dizer alguma coisa. A gente tem medo de chorar. Eu chorei na sexta-feira passada com um depoimento de um amigo meu. Ele falou uma coisa de 20 anos atrás. Aquilo me emocionou demais, velho. E eu chorei. E daí uma amiga minha disse assim, ué, o Marcelo chorando. Sim, o pessoal acha que eu sou de ferro, né, cara? Eu não sou de ferro. Eu sou uma pessoa normal e comum. A única diferença, talvez, é que eu tenha pago o preço pelas minhas escolhas desde cedo. Eu lia livro do Lauro Trevisan e esses dias eu compartilhei com o Ivan. O Lauro Trevisan tem um canal no Facebook. Lauro Trevisan. É um senhor já de idade. E eu consumi os livros dele com 14, 15 anos. E o meu pai me chamava de maluco por causa disso. Cara, vai ler outra coisa. Ele até me incentivava, me dando umas revistas que tinha mulheres de capital estético elevadíssimo. Ele me incentivava, ele me dava essas revistas, mas eu continuava lendo Lauro Trevisan. Porque era importante para mim, sabe o que ele falava? Olha só, 14, 15 anos. Gente, isso faz 31 anos, eu fiz 46 agora. Então faz 31 anos, tá? E ele falava sobre parapsicologia há 31 anos atrás. Então, cara, eu paguei o preço pelas escolhas. O que eu quero trazer para vocês é que, inevitavelmente, ou você paga o preço pelos teus sonhos,
ou eles não vão se realizar. Eles não vão acontecer. E a gente tem que ter esperança. Nós precisamos esperançar, mas a gente não pode ficar parado esperando que caia do céu. A gente confunde muitas vezes o verbo esperançar com esperar, que são coisas diferentes. Tá? Mas vamos adiante. Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Primeiro passo, autorresponsabilidade. O primeiro passo já é forte, né? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade no dia a dia. Parar de se colocar na posição de vítima e colocar de autor da sua história. Puxar as rédeas da sua existência para você e direcionar a sua vida para onde você acredita que ela vale a pena ser vivida. Benjamin Disraeli fala o seguinte, um dos livros dele que eu mais gosto. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a gente ainda pequene ainda mais a nossa vida. Não apequene a sua vida. A vida é muito curta para ser pequena. Autorresponsabilidade. Como posso ampliar minha visão? Escuta atenta. Nós temos a mania de falar mais e escutar menos. Quer ver? Faz um teste aí, você que está na sua casa aí, de repente você está escutando, você está vendo a live aí e tá lá o teu parceiro, a tua parceira de caminhada aí, tá? E depois da live, você senta do lado deles assim, bah, dele ou dela, né? E diz bem assim, se ele não está ouvindo, se ela não está ouvindo, diz assim, bah, como eu tô cansado hoje, ou como eu tô cansada hoje. E tu vai ouvir dele, eu também tô cansado. Porque a grande maioria de nós não está escutando mais, a gente só está falando, a gente está escutando muito pouco. Escuta atenta, escuta atenta. Ó, li os livros do você é demais, li os livros do Lauro Trevisan, legal, obrigado Regina. E eu li todos os livros dele, só para constar. Então escuta atenta, se questione muito, se questione. Se questione o que está acontecendo na tua vida. Se questione o porquê das coisas. Se questione muito. Questione sempre. Treine a sua mente. Como é que a gente pode treinar a nossa mente? Olha só. Nós aprendemos matemática na escola. Isso eu já falei numa outra live. Nós aprendemos matemática na escola por repetição. A gente vai repetindo até que aquilo fica gravado na nossa mente. Então, como é que a gente pode desenvolver a nossa mente? Como é que nós podemos treinar a nossa mente? É por repetição também. Livro, audiobook, escrever, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto e que mais tem sido positiva na minha vida nos últimos 15 anos, com toda certeza. Eu leio um livro e quando eu termino o livro, eu terminei de ler o livro, eu faço um resumo para mim daquilo que eu entendi e guardo. E daí eu tenho resumos de muitos livros nesses últimos anos. Muitos livros mesmo. E é muito interessante porque é a maneira como se conectou comigo, como fez sentido para mim. Por exemplo, Benjamin Disraeli, eu li há 5 para 6 anos atrás, mais ou menos isso. Quando, numa palestra do Mário Sérgio Cortella, ele falou do Benjamin Disraeli. Eu fui procurar, fui atrás e consegui um livro e consegui. Cara, fantástico, é muito legal o livro. E uma das coisas que mais me marcou foi isso. A vida é muito curta para ser pequena, uma frase que o Mário Sérgio Cortella também usou muito tempo. Por quê? Porque aquilo gravou na minha mente. Gravou como? Eu li, achei muito legal e anotei. Então a nossa mente, ela grava por repetição. Sempre vai gravar por repetição. Então como é que tu pode fazer as coisas? Livros, escrita, audiobook, séries. Tem algumas séries muito interessantes falando sobre nossa mentalidade, sobre essas coisas. Então, tu pode gravar dessa forma. Mas não te esquece, a tua mente grava por repetição. É uma maneira de se treinar. Se joga, então, nessa história. E uma coisa que eu sempre levo para as pessoas. Seja a sua melhor companhia sempre. Eu tenho um sofá aqui atrás. Vocês estão vendo o sofazinho ali, né? Cara, esse sofá eu adoro. Eu adoro. Porque, na grande maioria das vezes, eu tô ali sentadinho. Ou eu tô lendo,
né? Ou tô assistindo algum vídeo que eu boto através do computador ou do celular, tô assistindo um vídeo ou algum filme interessante, alguma coisa, e ali é que eu me encontro comigo mesmo, ali é que eu sou a minha melhor companhia. Se você não for a melhor companhia para você, se você for inquieto ou inquieta, se você não tem sossego, lembra, todo excesso tem em si uma falta. Alguma coisa está destemperada aí dentro. Eu sento ali, eu fico tranquilo e calmo porque eu sou a minha melhor companhia. Então eu posso sim, através dessa qualificação, me qualificar a ser uma melhor companhia para alguém. O problema é que na grande maioria das vezes nós não somos boas companhias nem para nós mesmos. Que dirá para os outros? E a gente quer que dê certo. Muitas vezes não vai dar. Me dá uma dica de séries, pode deixar. Assim que terminar a live ali, eu te passo algumas dicas de séries que eu tenho já separado aqui no computador, que é bem bacana, tá? Que fazem a gente parar para pensar. Não é só olhar, é parar para pensar, tá? Olha só, agora falando em série, eu me lembrei de uma coisa. Eu vi um filme há muito tempo atrás chamado Matrix. A gente achava loucura tal do Matrix. Mas olha por um outro lado, tira a ficção de lado e olha a Matrix, e vê se de verdade a gente não está dentro de uma Matrix. Pense nisso, tá? Ajude outras pessoas, ajude do jeito que for, tá? Tem tanta campanha rolando aí, tem tanta coisa acontecendo, o inverno tá chegando aí, tá frio, né? Sabe o que você faz? Pega aí as roupas que você não usa mais. Pega tudo que você não usa mais. Bota dentro de uma sacolinha e chama. Eu tenho um grupo que eu ajudo que chama Quanto Vale um Sorriso, por exemplo. E a gente arrecada doações. E daí tá rolando uma campanha que a gente tá deixando cobertor, tá deixando algumas coisas. Hoje o Ivan mesmo deixou numa parada de ônibus, deixou lá para alguém que vai precisar, alguém vai pegar. Gente, tá frio na rua e a tendência é ficar mais frio ainda. Então é o seguinte, ó, te mexe, vai lá no teu roupeiro, vê o que tu não usa mais, que tu não vai usar. E eu faço uma tática com as minhas camisas, lá eu tenho muita camisa, né? Então, camisa que passou 1, 2, 3 vezes na minha mão e eu não usei, eu não vou usar mais. Tira de lá. Engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, não vai usar? Guarda tudo, dá para doação, vamos lá. Quando você ajuda o seu semelhante, você ajuda muito mais a você mesmo. Essa é uma premissa básica de autoconhecimento. Quando você ajuda alguém, você está ajudando em primeiro lugar você mesmo a sair do lugar, a fazer a diferença, a se sentir útil para esse mundo. Então, bora para ação. O aprendizado, sim, o aprendizado é constante. Olha só, gente. Estamos indo para quase 1 hora de live. Quase 1 hora. Eu queria que fosse menos, juro por vocês que eu queria que fosse menos, mas a gente está indo quase para 1 hora. Estou indo para o final. O autoconhecimento é sim uma esfera constante. Tudo que eu sei até ontem, me trouxe até ontem, não vai me levar adiante. Então amanhã eu começo tudo de novo. Eu sempre fui vendedor na minha vida inteira. E vendedor, fui gerente, supervisor, enfim, né? Mas era sempre essa coisa, bati meta hoje, amanhã começa tudo de novo, tá? Olha só, eu trabalho em casa e adoro estar sozinho, em silêncio, para repensar N coisas, planejar, sonhar, procurar respostas e soluções. Para estar em silêncio é preciso estar bem. Bom te ver, saudade do nosso tempo da escola. Ó, Eliane Henschke foi minha colega na 7ª e na 8ª série, isso faz tempo. Legal que você tá aqui com a gente. Marciane, nesse momento toda ajuda é muito importante, muito sofrendo pela desigualdade. Então vamos fazer a diferença, tá? Fica o convite para todos. E agora, gente, indo pro final, é importante falar de Sansara. Eu falei lá no início. O que é Sansara? Em tibetano, que é uma cultura oriental, em tibetano quer dizer coroa, que nada mais é do que, para nós aqui, ciclo. É um ciclo que a gente repete. E olha só, esses ciclos, que eles chamam de ciclos de venenos mentais, olha só,
venenos mentais, que são alimentados por quê? Pela nossa ignorância, pela nossa raiva, apego, ódio, ciúmes, inveja, insatisfação, anseios, desejos. A roda da samsara, quando se diz assim, eu tô numa samsara, eu tô numa roda da samsara, não é nenhum lugar no planeta. Não, samsara tá aqui na tua mente. São os venenos mentais que tu vive colocando para dentro de ti. E esses venenos mentais retroalimentados ao longo da vida te trazem algumas coisas. E pode ter certeza que eles não são... Esses sentimentos, eles não são legais e eles trazem algumas coisas para nós, tá? A Thaís, muito bom, boa noite, Thaís. Tua memória tá boa. A memória tá boa, Eliane falando aí. Então a roda da samsara, ou a roda da vida, são os ciclos de ignorância. Agora você já sabe. Então, inevitavelmente, a partir de agora, se você se alimentar de ignorância, raiva, ódio, apego, ciúmes, inveja, satisfação, anseios, desejos e assim por diante, são os venenos mentais que voltam na tua vida, que voltam. São ciclos emocionais repetitivos que só você tem a premissa básica de cessá-los ou de alimentá-los novamente. A escolha é sua, a decisão é sua. Se você, a partir de agora, tem um pingo de autoconhecimento sobre você mesmo e você sabe o que está se alimentando na tua samsara, pare e pense. Como é que você quer alimentar esses venenos mentais ou você quer mudar essas emoções para mudar essa samsara? A escolha é tua. A decisão é tua. Então, está nas tuas mãos fazer a diferença na tua vida. E agora sim, eu vou falar do erro que me custou 10 anos. Como eu falei para vocês, eu comecei muito jovem a ler livros, 14, 15 anos, ler livros completamente diferentes da minha vibe, da minha história. E eu fui durante quase 10 anos. Olha só, lembra que eu falei para vocês antes? Eu falei exatamente sobre isso. Sobre percepção, conhecimento, entendimento e plano de ação e ação. Os 5 passos, né? Então, eu tinha conhecimento lá naquela época, eu tinha conhecimento sim, porque eu estava estudando. Eu tinha percepção e conhecimento, eu percebi que tinha alguma coisa entre o céu e a terra que eu queria entender. Eu já tinha conhecimento, porque eu estava lendo, e eu já estava lendo bastante, que já estava se passando quase 10 anos, porque a minha grande transformação foi mais ou menos há 20 anos atrás. Então, olha só, eu tinha percepção, tinha conhecimento, eu tinha até entendimento. O que eu não tinha era plano de ação. O que eu não tinha era a capacidade de agir. E daí, quando eu tomei um piripaque da vida, como eu tive um forte impacto emocional, que eu parei mal no hospital, tipo, morre, não morre, com todos os sintomas de um infarto. Aquela história, minha mão tava formigando, tava com ânsia, tava com a boca seca, tava ruim. E daí eu cheguei no hospital e todos os sintomas, tive um forte impacto emocional. E o que acontece? Entra o meu amigo, que era médico na época, que me atendia e disse, continua assim. E ele falou outras coisas, né? E saiu do quarto. E eu fui procurar recurso somente 90 dias depois. Porque eu tinha medo. Porque eu tinha que sair daquela zona na qual eu me coloquei. Eu já tinha percepção, já tinha conhecimento, já tinha entendimento, só que eu não queria traçar plano de ação, porque traçar plano de ação era eu sair da zona de conforto. E traçar plano de ação para sair da zona de conforto dói, incomoda, te tira do prumo. Tu olha para tudo e diz assim, porque emagrecer, por exemplo, é fácil, o duro é manter. Criar um corpo perfeito é fácil, o duro é manter. Chegar onde você quer na sua vida pessoal, na sua vida profissional é fácil. O duro é manter. E agora? Como é que você faz? E daí, eu tinha percepção, eu tinha conhecimento e esse erro me tirou quase 10 anos da minha vida. Porque a partir dali, eu tomei outras decisões. Eu tomei decisões pessoais e profissionais muito profundas,
que me tiraram daquilo e que se hoje eu cheguei aqui para falar isso para vocês, é porque quase 20 anos atrás eu tomei essas decisões e não foram fáceis. Não foram. Então, fica a critério de você tomar a decisão que você quer na sua vida. Para que ela talvez não te custe 10 anos. Porque eu vejo hoje pessoas dando barrigadas na sua vida, pessoal e profissional. Barrigadas. Tipo, eu tô levando. Como é que tá o casamento? Tá mais ou menos. E o trabalho? Tá mais ou menos. E assim, os teus desejos, os teus anseios, não, tá tudo parado agora. Crise. Sempre tem uma desculpa. Seja mais forte que a tua melhor desculpa. Porque desculpa a gente vai ter. E o pior, a gente vai justificar as nossas não atitudes, as nossas não ações, através das nossas desculpas, e nós vamos justificar as nossas desculpas. E o pior, que a gente vai justificar essas desculpas com argumentos muito poderosos para a gente não sair do lugar. Uma autossabotagem, um autoengano muito forte. E é esse o convite que eu quero fazer para você. Saia daí. Se você quer alguma coisa em sua vida, saia daí. Saia de onde você se embretou. Visite sim o porão da sua casa, a sua casa interna. Visite o porão, mas a hora que você entrar lá, tenha compromisso em limpar todo esse porão, abrir as janelas, fazer uma faxina geral, porque é necessário sim. E se você acha que não, tá tudo certo também. A escolha é sua. Agora, se você quer de verdade mudar alguma coisa na tua existência, eu tenho um convite para ti. Eu vou abrir, e a partir de amanhã já vai estar abertas as inscrições de uma mentoria que eu vou fazer online, tá? São pouquíssimas vagas, e eu já tenho pessoas inscritas, então são pouquíssimas vagas, começa no dia 26. Então, sem ser nessa terça-feira, na outra, começa uma mentoria, onde a gente vai falar ainda mais, sobre todos esses conceitos. Nós vamos mergulhar fundo nisso aqui. Nós vamos mergulhar fundo em autoconhecimento. Nós vamos mergulhar fundo em todos esses temas. E a gente vai criar luz, um para os outros. Todos nós vamos criar uma grande luz. E eu quero, se você tem esse desejo dentro de você, eu quero que você venha comigo. Eu quero que você participe. Eu quero que você venha comigo, porque vai ser muito legal. Então, se você quer participar, entre em contato comigo, através do meu WhatsApp, através da minha página. Estou à disposição. A partir de amanhã as inscrições estão abertas. Já tem gente inscrita que já fez uma outra mentoria e já se inscreveu. Já tem um pessoal inscrito que vai participar. São pouquíssimas vagas. Quer participar? Vem comigo. É simples, é muito fácil de fazer, é tudo online, com material. Você vai receber um monte de coisa muito legal. E assim, online. Fácil, rápido, eficiente, vai ser muito legal. Quero que você venha comigo. Quer mais? Quer mergulhar ainda mais nessas histórias todas? Olha só, nós estamos falando de 1 hora aqui, uma horinha. Exatamente 1 hora que a gente está falando. Vem para cá. Porque só a mentoria vão ser de 8 a 10 horas, só de mentoria. Com muito conteúdo. Muito conteúdo. Se você tem alguma dúvida, se alguma coisa nessa live fez sentido para você, vem comigo. Vem comigo que vai valer a pena. Porque é isso que eu faço na minha vida. É impulsionar as pessoas a chegarem onde elas não acreditam mais que elas sejam capazes de chegar. Então, vamos lá. A Márcia, estou iniciando, mudando pequenos passos para uma vida melhor. É o primeiro passo, vamos lá. Então, gente, fica o convite para vocês. Expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é autoconhecimento na prática, com exemplos. Olha só, além disso, ferramentas para você usar no seu dia a dia, tá na tua mão, vamos lá. Porque a partir de amanhã vão estar abertas as inscrições para a minha mentoria exclusiva, saudavelmente. É justamente por isso, saudavelmente. Saudavelmente.
para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa viver com mais alegria, que a gente possa de verdade realizar aquilo que a gente tem vontade de realizar nessa vida. É isso que eu vou proporcionar para você. Acredita nesse trabalho e vem comigo. Eu espero do fundo do coração que uma frase ou uma palavra tenha feito sentido para você nessa live e que a gente possa se encontrar daqui a pouco junto de novo, tá? Amanhã tem live do É Daqui de Casa no perfil do meu amigo Thiago Berwick, tá? É uma live muito legal no Instagram. E no sábado eu tenho uma live com a Rose Machado. Nós vamos fazer uma live. Olha o tema, sentindo na pele. Então, participa aí também, que a gente vai falar sobre muita coisa boa, muita coisa legal. E vai ser uma honra você estar lá comigo. Espero do fundo do coração que uma frase ou uma palavra tenha feito total sentido para você, que essa live tenha produzido alguma coisa legal, bacana para você nessa noite de quinta-feira. Beijo no coração de todos e até uma próxima vez.